E para abordarmos esse início de congresso e algumas das declarações nele produzidas, é nosso convidado, especialista em petróleo e gás, Patrício Kingungo. Muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. O Presidente da República, ouvimos há pouco, defendeu, nesta abertura do Congresso, a criação de um mercado continental para consumir a maior parte do petróleo e gás que são produzidos aqui no nosso continente. Do seu ponto de vista, que mecanismos podem ser adotados para que este mercado, de facto, seja criado e apareça para solucionar, digamos assim, alguns dos grandes problemas que o continente enfrenta? Boa noite, Moura. Boa noite, telespectadores. Olha, gostaria de abrir aqui um parênteses para felicitar pelo discurso de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, porque esteve muito enquadrado e pareceu mesmo que tem acompanhado de perto essa questão relacionada à indústria do petróleo e a questão da transição energética e principalmente daquilo que é o posicionamento da Angola nesse cenário todo. Então, o discurso foi muito bem enquadrado e sobre ele eu não adiciono mais nada, né? Agora, em questão do mercado para a África tem um potencial muito grande. Nós somos o continente menos eletrificado no mundo, a percentagem de eletrificação do nosso continente ronda os 40% e até 2030 nós precisamos de 350 mil milhões de dólares para atingirmos uma taxa de eletrificação acima de 90%. Então, quando o Presidente fala sobre a criação desse mercado, é exatamente nesse sentido. É a África poder usar o potencial energético que tem para poder fazer consumo interno, né? Nós precisamos trabalhar em conjuntos. Todos os países que fazem parte da Apple são países subdesenvolvidos, né? E todo mundo precisa de consumir energia para atingir o desenvolvimento e sustentabilidade econômica. É muito nesse sentido e acho que aqui é uma abertura. Angola, por exemplo, consome apenas 120, 150 mil barris de petróleo dia, que é muito pouco para aquele caminho que nós queremos alcançar, né? Se olharmos, por exemplo, os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris de petróleo dia. Então, nós precisamos acelerar o aumento do consumo de energia e a ligação com as refinarias, que eu penso que é o ponto a seguir. Está muito... o foco é exatamente este, é garantir com que a Angola tenha um maior consumo de energia, possa exportar para os outros países e que, em conjunto, a África crie um mercado interno da indústria energética. O Presidente fala exatamente para a criação desse mercado, fala na necessidade da reestruturação deste fundo, o APA, e também no trabalho que já se está a fazer para a criação do Banco Africano de Energia. É um apelo que o Presidente faz aos produtores africanos, um apelo que é bem acolhido? Não, é um apelo, é uma necessidade, e o Presidente fez questão de referenciar isso, e mesmo os ministros estão a participar da conferência. A África, se por um lado produz petróleo, ela exporta o petróleo e não consome internamente, do mesmo jeito que vem o investimento para a exploração do petróleo em África é todo advém do Ocidente, ou seja, são as grandes multinacionais que investem na atividade exploratória em África e depois nós produzimos o petróleo e não consumimos, também exportamos, ou seja, o recurso está aqui dentro e nós não temos basicamente uma segurança energética, que é aquilo que nós precisamos e o mundo precisa. O banco vai, de certa forma, garantir que haja investimento interno africano para a exploração de petróleo nesses países. E deixa aqui dizer que essa não é só uma solução regional ou continental, também é uma solução interna. Nós, Angola, também precisamos de desenvolver políticas para que haja financiamento na atividade interna nacional. Daí que nós recomendamos a criação de um fundo petrolífero angolano para garantir com que Angola consiga explorar o máximo dos recursos que estão no subsolo e garantir com que haja, então, a famosa diversificação econômica. E como é que seria o acesso a isso? Não, o fundo tem critérios, isso estaria ligado com o conteúdo local e o senhor Presidente também referenciou essa questão que precisamos usar as receitas do petróleo para industrializar a indústria e isso tem sido o nosso slogan, porque o conteúdo local equivale à diversificação econômica e industrialização do país. É necessário nós investirmos nas empresas locais angolanas que têm capacidade de criar, agregar valor, know-how e capacidade técnica de exploração do petróleo e gás para que nós possamos então desenvolver
desenvolver os nossos recursos e tornar isso em valor agregado à nossa economia. Mas não há ainda a necessidade de se investirem nessas empresas para que ela tenha um capital? Exatamente, mas mesmo a nível da Sonangol, a Sonangol precisa de financiamento, né, para poder garantir as receitas econômicas e também o valor que a própria empresa deve ter no mercado internacional. Há que começar a partir da parte exploratória até as empresas que prestam serviço. Então, o fundo iria, de certa forma, garantir essa sustentabilidade na indústria, porque nós temos que ter uma salvaguarda em relação aos investimentos, porque, como o presidente referenciou, o Ocidente, por causa da transição energética, os bancos e as próprias empresas estão cada vez mais receosas a investir em projetos de petróleo e gás, porque a indústria de petróleo e gás, de certa forma, é uma indústria nociva ao meio ambiente. Mas, por outro lado, nós africanos, porque o footprint de carbono, ou seja, as pegadas de carbono de África, são inferiores a 1%, se compararmos, por exemplo, com a América, que são 15%, a Europa, que está entre 7% e 8%. Ou seja, nós temos um espaço muito grande para percorrer, mas se não tivermos financiamento, nós precisamos procurar uma outra forma de nos autofinanciarmos, porque senão vai acontecer que temos os recursos no subsolo e não temos como extraí-los. Então, acho que o Fundo Petrolífero, mesmo a nível de Angola, é uma decisão que nós podemos muito bem avançar para garantir essa sustentabilidade interna e depois passarmos essa experiência para os outros países africanos. O Presidente da República, portanto, quer ver no futuro que as refinarias do Soio, Cabinda e Lubito possam refinar 400 mil barris de petróleo por dia. É um desejo que pode ser concretizado do seu ponto de vista? Sim, pode, e só não foi no passado por questões de gestão estratégica que nós não tivemos no passado, mas Angola é um grande produtor de petróleo, como se diz, não justifica um país que produz mais de 1 milhão de barris de petróleo ao dia refinar apenas 50 mil barris de petróleo ao dia, ou seja, nós podemos elevar e é por isso que foram lançadas as refinarias, ainda na semana passada lançou-se a refinaria do Zai, né, a refinaria de Cabinda também já foi testada. Se essas duas refinarias, em conjunto com a refinaria do Lubito e a de Luanda, que está a sofrer uma atualização, então nós vamos ter uma capacidade muito próxima de 425 mil barris de petróleo ao dia, que já vai garantir, pelo menos, as nossas necessidades energéticas para os próximos 5, 10 anos e também poderá ter aqui um potencial para nós criarmos um mercado regional e fornecer combustível nesses países. O importante aqui referenciar é que Angola, nesse contexto todo da APO, Angola é o país africano que tem uma maior estabilidade a nível do setor dos petróleos e nós podemos sim liderar esse grupo de países. Também já foi referenciado que haverá agora uma reunião posterior dos presidentes que participam na APA, ou seja, vai escalar o nível de responsabilidade, porque isso passa a ser um assunto de Estado e acho que Angola tem o caminho aberto para poder ser o centro do desenvolvimento da indústria energética em África. Patrício Kingungo, só duas palavrinhas para fecharmos esta entrevista. Angola tem condições para ser um parceiro neste momento da Europa, no quadro da guerra que acontece na Ucrânia e na procura de petróleo e gás que a Europa agora tem? Nós temos esse potencial, precisamos desenvolver, e aí vem a questão dos investimentos. Precisamos investir para podermos ser os grandes fornecedores da Europa. Mas fica aqui na mesa que Angola tem um grande potencial para ser explorado e podemos sim, num futuro próximo, ser esse grande parceiro da Europa. Patrício Kingungo, muito obrigado. Muito boa noite. Até à próxima ocasião. Obrigado.